Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Eu espero que você esteja bem, que a tua casa esteja bem, com paz, com saúde, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, com toda sorte de bênçãos, com paz, com saúde, com proteção, neste dia que está começando, para este dia que está começando, em nome de Jesus. Amém? Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos. Você está alegre? Você está contente? Você está com esperança nesse dia que está começando? Pois coloque toda a tua fé no Senhor. Se você está preocupado, ansioso, deposite aos pés do Senhor as tuas preocupações, as tuas ansiedades, e Ele vai cuidar de você. Amém? Ele te ama tanto, Ele vai cuidar de você. Ele vai estar indo à tua frente em nome de Jesus. Ontem à noite nós falamos um pouco sobre isso. Quantas vezes nós pensamos e nos sentimos sozinhos, abandonados, né? Mas é a nossa alma. Nós não podemos ouvir e seguir o que a nossa alma diz. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Amém? E aqui, no versículo 32, diz a palavra de Deus que eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Sabe, Jesus ele sabia o que iria acontecer. Então Jesus, como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, ele toma a frente, ele vai à frente, como um líder, ele vai à frente, mesmo sabendo o que ele ia enfrentar. Ele não tinha dúvidas, ele tinha certeza do que ele ia fazer. Porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele se importava comigo e com você. Ele se importa comigo e com você. Ele dá valor para mim e para você. Ele não se importa com a dor, com o sofrimento dele, pessoal dele, aquilo que ele iria enfrentar, mas ele olhava naquele momento para mim e para você. Que coisa tremenda, né? Nós pensarmos e entendermos isso, que ali naquela caminhada de Jesus, subindo para Jerusalém, ele olhava para mim e para você. Ele olhava para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E diz aqui que os discípulos estavam admirados. Por que eles estavam admirados? Porque eles podiam ver, eles podiam sentir. Jesus estava falando para eles que lá ele iria sofrer. Lá ele iria ser crucificado, morrer, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Então os discípulos estavam todos admirados, né? E enquanto que os seguiam estavam com medo. Aqueles que estavam com Jesus, aqueles outros que eram, né, os curiosos, aqueles que gostavam de ver os sinais, os prodígios, mas não tinha nenhum compromisso com Jesus, com a sua palavra, com a sua mensagem, não se comprometiam, eles estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Veja bem, se eu não me engano, essa é a terceira vez que Jesus chama os discípulos à parte e conta para eles antecipadamente o que vai acontecer. Porque ele está dizendo por que ele está dizendo para os discípulos? Ele está dizendo assim, olha, tudo o que vai acontecer é propósito. Tudo o que vai acontecer tem propósito. Tudo que eu vou passar agora não é porque eu fui surpreendido. Não, é porque é o propósito, eu vim cumprir este propósito, para esse propósito eu vim, a fim de cumpri-lo. Então Jesus sabia o que ele devia fazer. É a mesma coisa nós, na verdade, muitas vezes, se nós entendêssemos os propósitos de algumas situações que nós vivemos, né, compreendêssemos, nós não ficaríamos ansiosos, preocupados, porque nós poderíamos ver, né, que aquilo é para um bem maior, para uma edificação, uma maturidade, né? Então, Jesus ele sabia o que ele estava indo fazer. Nós é que não sabemos muitas vezes. Amém? Nós que não buscamos o suficiente o Espírito do Senhor para que Ele nos revele, para que Ele nos mostre. Então nós ficamos ansiosos, preocupados, mas Jesus de maneira nenhuma, e Ele ainda chama os 12 discípulos e Ele explica o que vai acontecer e ainda consola os discípulos. Amém? Que coisa extraordinária o que o Senhor faz. Amém? Como Ele prepara os seus discípulos, Ele sabia muito bem o que ia acontecer. Ele veio para isso. Amém? Muitos ainda hoje acham
que Jesus morreu porque impediram que ele continuasse. Não, era para aquilo que ele veio, para aquele momento. Amém? E então, estamos subindo para Jerusalém, disse Jesus aos seus discípulos, né, contando o que ia acontecer. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Então eu vou ser entregue para aquele pessoal que tem me perseguido, eu vou ser entregue para aquele pessoal que tem armado ciladas, que tem tentado me pegar em palavras, tentar fazer com que eu venha a me contradizer. E eu vou ser entregue para eles. Mas vocês não fiquem preocupados, porque tudo isso tem propósito. Tudo isso tem propósito, sabe? Eu posso contar para você um testemunho, que eu lembro que certa vez estava no hospital e eu fui até lá e quando eu cheguei lá, uma outra pessoa precisava ouvir a palavra. Uma outra pessoa precisava de oração. O Senhor queria falar com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, então, ela foi tocada por um propósito que muitas vezes eu nem imaginava, né? Nem estava esperando. Mas o Senhor faz isso. O Senhor, para cumprir o seu propósito, às vezes ele precisa nos levar por caminhos que nós não entendemos, mas Jesus entendia e Jesus estava explicando para os seus discípulos. E quando você não entende, né, você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não estou entendendo porque está acontecendo isso. Tem alguma coisa que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Né? Tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado? Coloque diante do Senhor. Peça ao Senhor uma direção. Amém? Não é pecado pedir direção ao Senhor. Claro que nós confiamos pela fé, oramos, confiamos pela fé, mas não é pecado pedir direção. Peça direção ao Senhor. Peça direção quando você não entende alguma coisa. Para que Jesus aqui estava preocupado que os discípulos ficassem sem entender nada. Então ele explicou de novo para eles. E o Espírito Santo, ele nos ensina e explica para nós também as coisas. Claro que às vezes não é tudo, né? De verdade não é tudo. Tem coisas que nós somos... Por que ele não fala? Porque ele está nos provando a nossa fé. Né? Se nós cremos de fato, se nós confiamos de fato, mesmo não sabendo para onde o vento está soprando. Amém? Então ele diz assim, eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. Então ele está dizendo aqui em pormenores tudo o que ele iria sofrer. Ele iria ser condenado à morte, entregue aos gentios, que iam zombar dele, cuspir, açoitar e matar. Esse era o caminho, essa era a sequência. E Jesus estava explicando isso para os seus discípulos. Então, 3 dias depois, ele ressuscitará. Mas ele sempre termina dizendo para os discípulos: eu vou ressuscitar. E nós precisamos entender a importância da ressurreição de Jesus. O primeiro ponto importante da ressurreição de Jesus, que é interessante nós conhecermos, é que Jesus ele ressuscita, e esse ressuscitar significa que Deus aprovou tudo o que ele fez. Que Deus Pai, né, aprovou tudo o que ele fez. Por isso ele ressuscitou. Por isso que a morte não pôde deter Jesus. Porque Jesus ele foi aprovado, ele foi perfeito em tudo o que ele fez. Não havia pecado nele, ele era santo. Porque se houvesse pecado nele, se ele não fosse santo, ele não iria ressuscitar. Então Jesus está dizendo, eu vou ressuscitar. Sabe por quê? Porque o Pai vai aprovar e está aprovando tudo o que eu estou fazendo. Porque eu só faço aquilo que ele me ordena. Eu não fico inventando moda, eu não fico querendo aparecer, eu não fico fazendo outras coisas. Eu faço aquilo que ele manda que eu faça. Como é importante obedecer a voz do Senhor. Como é importante obedecer aquilo que o Senhor está falando. Como é importante não nos desviar, sabe? Não tentar dar um jeitinho, tentar pegar um atalho. Como é importante isso. E Jesus está dizendo. Então, o primeiro ponto, são vários que nós poderíamos falar, mas o primeiro ponto importante é esse, é entender que a ressurreição significa a aprovação, que o Pai aprovou tudo que Jesus fez, o que o Filho fez. O segundo ponto, mas também importante, é que a ressurreição de Jesus, ele assegura a nossa regeneração. A ressurreição de Jesus, ele assegura o nosso novo nascimento.
Assim como ele foi transformado, nós também seremos transformados. Então nós poderíamos falar muito sobre a ressurreição de Jesus, tudo o que ela significa. Amém? Sem a ressurreição nós não estaríamos aqui. Mas porque Jesus Cristo ressuscitou, porque o Pai aprovou tudo aquilo que ele fez, porque ele ressuscitou e agora, assim como ele ressuscitou, nós também seremos regenerados, nós nasceremos de novo, nós podemos ser regenerados, nascer de novo, ter a nossa vida toda transformada. Em nome de Jesus. Amém? Então, por isso que Jesus, né, nesse texto aqui, onde, como eu disse, eu acho que é a terceira vez que Jesus Cristo fala aquilo que ele iria sofrer, mas que no final ele iria ressuscitar, é porque, primeiro, é para os discípulos não serem surpreendidos, não ficarem abatidos, abalados, e em segundo, para eles saberem que tudo estava acontecendo dentro do plano, dentro do planejado, dentro da missão para a qual ele veio, para o propósito para qual ele veio, e então ele ressuscitaria. Amém? Glória a Deus, porque tudo foi perfeito, tudo foi perfeito. O amor de Deus por mim e por você reflete essa perfeição em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco, cubra suas vidas com o sangue de Jesus e dá ordem aos teus anjos para protegê-los e guardá-los de todo o mal. Abençoa, Senhor, cada família em nome de Jesus. Derrama mais do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos cada dia mais fome e sede de Ti, vontade de Te buscar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelo Brasil, como sempre temos feito. Pai, abençoa o Brasil. Tira todo empecilho, todo impedimento, toda arma forjada contra o Brasil não prospere, em nome de Jesus. Abençoa o Brasil. Abençoa, Senhor, o presidente, abençoa os ministros, abençoa as forças armadas, Pai, abençoa as nossas fronteiras, abençoa, Senhor, cada estado, cada cidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.